eu, salvo os efeitos produzidos pela lei, o que nunca se tinha acontecido. Tinha acontecido em relação ao passado. Sei lá, vou dar um exemplo em relação ao passado. Uma lei, ao abrigo da qual foi construído um bairro social. E as pessoas vivem há 20 anos no bairro. A lei é declarada inconstitucional, não se vai destruir o bairro. Salvam-se os efeitos já produzidos. Não se pode construir novos bairros com base naquela lei. Pela primeira vez, o Tribunal Constitucional, coisa sobre a qual eu tenho muitas dúvidas, do ponto de vista teórico, sempre ensinei o contrário, paralisa os efeitos da sua decisão para o futuro. Não é para o passado, é para o futuro. É nitidamente uma opção política. E quem é que beneficia com ela? Bom, o Governo. Já lá vamos ver. O Governo. É que esta decisão, e aqui chegamos ao problema, é uma decisão... Portanto, esta decisão é boa para o Governo. Esta decisão acaba por ser uma forma do Governo se desentalar de duas coisas fundamentais. Primeira coisa em que ele estava entalado, que é quando é que voltam os subsídios de férias e de Natal. Lembra-se que se perguntavam sempre quando é que voltam, não é? 2013, 2014, 2015. Ou nunca mais. Havia quem dissesse nunca mais. O Governo corta nunca mais. Este acordo do Tribunal Constitucional, esta decisão, diz uma coisa: isto nunca mais é inconstitucional. Depreende-se de... Pode o Governo depois meter aquele dinheiro e dividir por 12 e tal. Agora, cortar definitivamente, fora de um período de crise, os subsídios de férias ou de Natal, isso não existe. Isso viola a Constituição. Mas o Governo estava entalado numa outra coisa, que na semana passada falámos, é que estava com um déficit superior àquele que... E discutia-se, vêm mais medidas de austeridade. Quais eram as medidas? Eram sobre o setor privado. Era ir ao subsídio de Natal, dos privados. E o Governo provavelmente dizia: como é que eu hei de desentalar-me disto? Porque tenho contra mim os portugueses, tenho o PS, tenho o GT, tenho o... Enfim, dentro da própria coligação, o CDS tinha dito que não havia impostos. Mas se for o Tribunal Constitucional a abrir o caminho para isso, o Governo não tem outro remédio se não fazer isso. Não sei se me faço entender. E acha que isso vai acontecer? Não, pode acontecer já? Portanto, o Tribunal Constitucional, com esta decisão, perante a qual eu, que assisti a isto em Luanda, onde estive esta semana, e assisti a que o Governo muito penalizado, chorando com a decisão, e a oposição lançando foguetes. E eu fui ler a decisão e disse cá de mim para mim: mas esta decisão dá um grande alívio para o Governo poder entrar no domínio de medidas para os privados. Coisa em que ele por si não entraria. Para os governos não há nada melhor do que dizer que a culpa de medidas penalizadoras não é dele, foi obrigado por causa dos outros. Bom, agora pergunta: e o que é que o Governo pode fazer? E isso pode acontecer ainda este ano? Ora bom, o Governo, perante uma decisão destas, não, este ano, não é este ano, é para o ano que vem. Sim, mas... Porque está-se a preparar o orçamento para o ano que vem. Ora bem, mas como neste momento já há um déficit que é equivalente a 2 mil milhões este ano... Eu sei, mas o Governo diz que ainda consegue cobrir isso. O problema é continuar a acompanhar e ir reduzindo no ano seguinte. O problema é preparar o orçamento, que tem que estar pronto aqui um mês e meio, para ir para o Parlamento e ser votado até ao fim do ano. O Governo, perante este acordo, tem caminhos abertos para o que se chama os economistas um mix, uma mistura. Isto é, por um lado, cortar despesas de funcionamento. E o Primeiro-Ministro já veio dizer: cortar despesas quer dizer cortar na saúde ou cortar na educação. Mas pode ser cortar extinguindo instituições, que têm também consequências, que significa mandar gente para o desemprego. Bom, tem essa consequência num período de desemprego alto, mas tem esse caminho. Pode, numa pequena parte, seguir esse caminho. Noutra parte, pode seguir o caminho de cortar qualquer coisa no ano que vem, nos subsídios, não serem os dois, ser um, ou ser 1,5, ou ser qualquer coisa no setor público. E em relação ao privado, cortar qualquer coisa, que não tem de ser exatamente igual ao público, porque o acordo não obriga a isso de uma forma rígida, pode ser menos. Ou seja, repartir. Há aqui uma repartição possível. Quanto mais conseguir cortar noutras despesas, menos tem de ir aos subsídios dos públicos e privados. Quanto menos cortar nessas despesas, mais vai a subsídios. Agora, há fórmulas que essas aí são impossíveis. Primeiro, não cortar nada. Isso não existe. Não quer dizer, não cortar em si dinheiro não existe, porque é preciso o dinheiro, tem de se cumprir, já se viu que a Europa não dá tão depressa de vida, e nós temos de ter o dinheiro. Segunda hipótese, que é, como diz o PC, o Bloco, corta-se na banca e nas offshore. Isso não existe. Cortar na banca, que tem de pagar empréstimos a 8,5% nos próximos anos, é matar a banca. Não dá. Noutros tempos, sim, nos lucros da banca, mas agora... bom. Nas offshore, mas corta como? Portugal corta nas offshore, as empresas que foram para offshore e tal, e como é que controla? Pois elas precisamente, ou mudaram a sede para outros países e tal, mas estão a sede e têm lá a vida fiscal por isso mesmo. Portanto,
temos de ser realistas nisso. Quer dizer, o Governo tem um espaço de manobra difícil para o CDS, porque o CDS disse que não havia corte de impostos. Bem, e se for aos privados, tem de ser. Não, porque a coligação é lúcida, que eles têm que se entender e têm que, por um lado, em primeiro lugar, resolver o problema do país e depois resolver o seu próprio problema de uma forma viável. E tem um grande alibi, foi o Tribunal Constitucional que criou isto. É que ainda por cima podem dizer, nós nunca faríamos, mas obrigaram a fazer, teremos de fazer.